Olá, queridos, a paz do Senhor em Cristo Jesus. Iremos tratar de um assunto muito importante neste momento, sobre a questão da doutrina do pecado, a martiologia, o tratado acerca do pecado. A martia, né? O que é o pecado? Quais são as suas ações, as esferas de suas ações, o que ele realmente é e o que ele provoca. Veja comigo que amartiai, do grego, tem algum significado. Entre eles, errar o alvo. Entre eles, o pecado como o pecar como um hábito ou o pecado como um poder. Então, a amartia quer dizer errar o alvo. Quando alguém tem um alvo e esse alvo é santidade, é Cristo, e ele erra o alvo, então ele peca. A segunda coisa que é importante é o pecar como um hábito, porque todos pecam. Eu chamo de pecador ativo e inativo. Ativo é aquele que vive uma vida no pecado, e aquele que é inativo é aquele que peca. Não é aquela pessoa que vive no pecado, ele peca, ele falha, ele erra. Então, o pecar como um hábito, é a amartia, ou o pecado como um poder, porque o pecado ele é um poder que quando ele domina, ele vence a pessoa, ele sujeita a pessoa debaixo dele, como diz Paulo, que na carne, ou seja, uma vida humana, natural, física, não tem poder de agradar a Deus. Por quê? Porque ela está sobre o poder, o pecado está dominando a vida dela, ela está debaixo do domínio desse pecado. Então, entendamos algumas coisas que são importantes, falaremos assim bem genericamente, dentro da teologia, o que aconteceu após a queda. Quando nós falamos após a queda, falamos após o tempo do pecado de Adão e Eva, quando eles caem, quando eles pecam, quando eles erram o alvo, quando eles ficam debaixo do poder do pecado. O que acontece? Porque ele vai afetar o homem. O pecado ele contaminou o homem no entendimento e na consciência do homem. E isso está em Tito 1,15 e 2 Coríntios 4,4. Também na sua vontade. Ficou então sujeita a este mal, inteiramente ao mal. Romanos 7,19 ao 23 e Gênesis 6,5. Então, quando o pecado afeta a posição também do governo do homem, que o homem estava sobre o governo desse mundo. Então, o pecado também afeta o governo do homem sobre este mundo. Então, o homem continua, após o pecado, sendo um ser racional, com o intelecto que foi dado por Deus, em Colossenses 3,10 diz isso, porém o seu entendimento passou a ficar entenebrecido, como em Efésios 4,18, ficou corrompido, como Salmo 14, 2 ao 3, e arrogante, conforme Efésios 4,17, cego para as coisas de Deus, conforme 1 Coríntios 2,14 e 2 Coríntios 4,4. Os seus pensamentos e suas imaginações foram dominadas pelo pecado, Isaías 65,2 e Gênesis 6,5. A ponto de Isaías 1,6 dizer que o homem da cabeça do cabelo das cabeças às plantas dos pés ficou todo contaminado pelo pecado. O homem continuou sendo um ser moral, dotado de consciência, Romanos 2, 14 e 15, mas a sua consciência é que foi corrompida. Isso é importante você entender. Ela foi corrompida, Tito 1,15, ela foi enfraquecida, 1 Coríntios 8, 7, e alguns casos ela chega a cauterizar essa mente, a ponto dessa mente não mais ter condições de receber o evangelho da luz de Cristo, né, resplandecer sobre ela. O homem continuou tendo vontades, porém as suas vontades ela foi pervertida. Paulo escreve a Tito 3,3. O homem passou a seguir o curso deste sistema governado pelo diabo e a vontade própria da sua própria natureza pecaminosa. Efésios 2, 2 e 3, Gálatas 5, 19 ao 21. E a Bíblia diz, indo então o homem de mal a pior, conforme está em 2 Timóteo 3, 13.
O homem continuou sendo um ser emocional, mas as suas emoções foram corrompidas pelo pecado. Mateus 7, 21 e 22, levando ao erro, Hebreus 3, 10, ao engano, conforme está em Jeremias 17, 9, a impenitência, conforme está em Romanos 2, 5, a invejas e aos conflitos, Tiago 3, 14 e 15. O homem passa a ter prazer no pecar, conforme está escrito em Hebreus 11, 25. Então o homem perdeu a sua liderança natural sobre a criação, conforme foi dito. E com isso, a sensibilidade espiritual do homem, essa sensibilidade que o homem tinha para com Deus e para com as coisas de Deus, ela fica perdida. O homem ficou morto espiritual, e morto espiritual quer dizer que ele perdeu a comunhão, ele está separado de Deus porque ele perdeu a comunhão e a sensibilidade para com Deus e suas coisas. Então, o pecado trouxe a doença, a escuridão, a sujeira, a própria separação de Deus. Então, ela danifica a imagem, mas não destrói. Isso que é importante a gente saber. Então, o pecado causou todas essas questões na vida dos homens, mas isso houve, então, uma segunda oportunidade. Cristo veio, ele pagou a dívida que era contra as nossas vidas. E veja que coisa interessante, quando Paulo escreve Efésios 4, 22 e 23, ele declara sinteticamente que a imagem natural moral de Deus no homem foram afetadas negativamente após a queda, mas que por meio de Cristo ela pode ser restaurada em verdadeira justiça e santidade. Veja que coisa interessante, olha, que quanto ao trato passado vos despojei do velho homem, que se corrompe pela concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito de vossa mente, vos revesti de um novo homem, que segundo Deus é criado em verdade e justiça e santidade. Então, o poder do pecado trouxe todas essas consequências citadas atrás, mas o poder da morte de Cristo é o poder da restauração do homem, levando o homem ao estado original, levando o homem de volta para Deus, levando o homem de volta para o lugar pelo qual Deus foi criado. Então, a doutrina do pecado mostra a ação do pecado, mas a doutrina da salvação mostra que através de Cristo o homem pode voltar novamente para o estado em que ele iniciou-se, quando ele estará então com Cristo. Então Cristo veio nos resgatar, nos restaurar, nos redimir e nos dar esta oportunidade de vencer o pecado. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, porque nós temos em Cristo condição de vencer o pecado e manter o equilíbrio, porque o pecado é o desequilíbrio do instinto do homem. Então, nós, quando estamos em santidade, estamos equilibrados e estamos, então, diante de Deus com equilíbrio. E isso que eu quero que você frisa. O pecado trouxe a maldição, mas Cristo trouxe a salvação. Então não importa, o homem sem Deus é impossível, mas com a ajuda de Deus você pode sair do estado de pecado e estar então no estado de santidade, ter uma vida com Deus. E tudo que o pecado fez, Cristo pode reverter na sua vida. Então Deus quer te dar esta oportunidade, esta segunda chance, somente em Cristo Jesus, somente Ele, por meio dele, a salvação. E esta salvação, ela é agora para você, desde que aquele que confessa com a boca e crê no coração alcança a salvação, a justiça e a misericórdia. Aquele que se arrepende, deixa, alcança a misericórdia. Então o efeito da salvação no homem, do pecado no homem foi essa, e o efeito da salvação, o que é a salvação? Vamos lá, para resumir, o que é a salvação? A restauração do homem ao seu estado original em Cristo Jesus, que é o segundo Adão, o perfeito Adão que veio do céu e o que veio para nos dar vida e vida com abundância. Que Deus abençoe no nome de Jesus.